Vamos começar hoje um novo livro histórico, o livro de Juízes. Juízes, capítulo 1. Diz assim: Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: Quem de nós será a primeira tribo a lutar contra os cananeus? O Senhor respondeu: A tribo de Judá será a primeira. Eis que entregarei a terra nas mãos desta tribo. Então os filhos de Judá disseram aos seus irmãos da tribo de Simeão: Venham conosco à herança que nos caiu por sorteio e lutemos contra os cananeus. Depois também nós iremos com vocês à herança que lhes caiu por sorteio. E os filhos de Simeão foram com eles. Os filhos de Judá atacaram e o Senhor lhes entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus, e em Bezeque mataram 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque e lutaram contra ele, e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e, prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis, a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me retribuiu. E o levaram a Jerusalém, onde morreu. Os filhos de Judá atacaram Jerusalém e, tomando-a, mataram os seus moradores e puseram fogo na cidade. Depois, os filhos de Judá foram lutar contra os cananeus que habitavam nas montanhas, no Neguebe e no Cefalá. Também atacaram os cananeus que moravam em Hebrom, cujo nome antes era Kiriate Arba, e derrotaram Sesai, Aimã e Talmai. Então Calebe disse: Darei a minha filha Áquisa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriate Sefer. Quem conquistou a cidade foi Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele. E Calebe lhe deu a sua filha Áquisa por mulher. Esta, quando foi morar com Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Quando ela desceu do jumento, Calebe lhe perguntou: O que é que você quer? Ela respondeu: Quero que me dê um presente. Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Os filhos do Queneu, sogro de Moisés, saíram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá e foram ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade. Foram e habitaram com este povo. Os filhos de Judá foram com os seus irmãos da tribo de Simeão e atacaram os cananeus que moravam em Zefate e destruíram totalmente a cidade. Por isso, foi chamada de Orma. Também conquistaram Gaza, Asquelon e Ecrom com os seus respectivos territórios. O Senhor esteve com os filhos de Judá e estes ocuparam a região das montanhas. Porém não expulsaram os moradores do vale, porque estes tinham carros de ferro. E, como Moisés havia prometido, deram Hebrom a Calebe, e este expulsou dali os 3 filhos de Anak. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que moravam em Jerusalém. Assim, os jebuseus vivem com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. A casa de José atacou Betel e o Senhor estava com eles. A casa de José enviou homens a espiar Betel, que antes se chamava Luz. Os espias viram um homem que saía da cidade e lhe disseram: Mostre-nos a entrada da cidade e teremos misericórdia de você. O homem mostrou a entrada da cidade e eles mataram os moradores ao fio da espada.
mas deixaram ir aquele homem e toda a sua família. Então ele foi para a terra dos heteus, edificou uma cidade e lhe deu o nome de Luz. E este é o seu nome até o dia de hoje. A tribo de Manassés não expulsou os moradores de Bet-Seã, nem os de Taanaque, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem os de Megido, todas as suas respectivas aldeias. Os cananeus continuaram a viver naquela terra. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsou de todo. A tribo de Efraim não expulsou os cananeus, moradores de Gezer. Assim continuaram a viver com eles em Gezer. A tribo de Zebulon não expulsou os moradores de Quitron, nem os de Naalol. Os cananeus continuaram com eles, sujeitos a trabalhos forçados. A tribo de Azer não expulsou os moradores de Aco, nem os de Sidom, os de Alabe, os de Aquzibe, os de Elba, os de Afeca e os de Reobe. Os azeritas continuaram no meio dos cananeus que moravam na terra, porque não os expulsaram. A tribo de Naftali não expulsou os moradores de Bet-Semes, nem os de Bet-Anate, mas continuou no meio dos cananeus que moravam na terra. No entanto, os moradores de Bet-Semes e Bet-Anate ficaram sujeitos a trabalhos forçados. Os amorreus levaram os filhos de Dan a se retirar para as montanhas e não o deixavam descer ao vale. Os amorreus conseguiram permanecer nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Saalabim. No entanto, a mão da casa de José prevaleceu e os amorreus foram sujeitos a trabalhos forçados. O território dos amorreus ia desde a subida de Acrabim e desde Sela para cima. Vamos então a Isaías. Isaías, capítulo 26. Diz assim: Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, na qual Deus põe a salvação como muralha e defesa. Abram os portões para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiem sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Ele derruba os que habitam no alto, na cidade elevada. Derruba e humilha até o chão, até o pó. O pé a pisará, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. A vereda do justo é plana. Tu, que és justo, aplanas a vereda do justo. Também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com minha alma suspiro de noite por ti, e com o meu espírito dentro de mim eu te busco ansiosamente. Porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso ele aprende a justiça. Até na terra da retidão ele comete a iniquidade e não vê a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está levantada, mas eles não a veem. Porém, eles verão o teu zelo pelo povo e ficarão envergonhados. Que o teu furor, por causa dos teus adversários, os consuma. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tu as fazes por nós. Ó Senhor, nosso Deus, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas nós louvamos unicamente o teu nome. Eles estão mortos, não voltarão a viver, são apenas sombras, não ressuscitarão.
porque tu os castigaste e destruíste e apagaste completamente a lembrança deles. Tu, Senhor, aumentaste o povo e tens sido glorificado. Alargaste todas as fronteiras do país. Senhor, na angústia te buscam. Vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. Como a mulher grávida que vai dar à luz se contorce e grita de dor, assim estávamos nós na tua presença, ó Senhor. Concebemos e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento. Não trouxemos à terra livramento algum, e não nasceram moradores do mundo. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertem e cantem de alegria, vocês que habitam no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Meu povo, entrem nos seus quartos e tranquem as portas. Escondam-se por um momento até que passe a ira. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra deixará aparecer o sangue que embebeu e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Capítulo 27. Naquele dia, com a sua espada terrível, grande e forte, o Senhor castigará o Leviatã, serpente veloz, o Leviatã, serpente sinuosa. Ele matará o monstro que está no mar. Naquele dia, o Senhor dirá: cantem a respeito da vinha deliciosa. Eu, o Senhor, a vigio e a rego constantemente. De dia e de noite eu cuido dela, para que ninguém lhe faça dano. Não estou irado com ela. Quem me dera ter espinheiros e ervas daninhas diante de mim. Em guerra eu iria contra eles e os queimaria ao mesmo tempo. Ou que se ponha sob a minha proteção e façam as pazes comigo. Sim, que façam as pazes comigo. Virão dias em que Jacó lançará raízes e Israel florescerá e brotará, e encherão o mundo de frutos. Será mesmo que o Senhor castigou Israel como fez com aqueles que castigaram o seu povo? Ou o matou assim como fez com aqueles que mataram o seu povo? Com o exílio o trataste. Com forte sopro o expulsaste no dia do vento leste. Portanto, com isto será expiada a culpa de Jacó, e este será todo o fruto do perdão do seu pecado. Quando ele fizer com que todas as pedras dos altares pagãos sejam esmigalhadas, como se fossem pedras de cal, os postes da deusa Azerá e os altares do incenso não ficarão em pé. Porque a cidade fortificada está solitária, é habitação desamparada e abandonada como um deserto. Ali pastam os bezerros, ali eles se deitam e comem os ramos das árvores. Quando os ramos secam, são quebrados. Então vêm as mulheres e os apanham para fazer fogo, porque este é um povo que não tem entendimento. Por isso, aquele que o fez não terá compaixão dele, e aquele que o formou não será gracioso para com ele. Naquele dia em que o Senhor debulhará o seu cereal desde o Eufrates até o ribeiro do Egito, vocês, filhos de Israel, serão colhidos um a um. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria e os que foram desterrados para a terra do Egito virão e adorarão o Senhor no Monte Santo em Jerusalém.
Capítulo 28. Ai de Samaria, a orgulhosa coroa dos bêbados de Efraim, a flor murcha da gloriosa formosura que se encontra nos altos do fertilíssimo vale dos que são vencidos pelo vinho. Eis que o Senhor vai enviar um homem valente e poderoso. Este com poder jogará tudo no chão, como chuva de pedras, como tormenta destruidora e como tempestade de águas impetuosas que transbordam. A orgulhosa coroa dos bêbados de Efraim será pisada com os pés. A flor murcha da gloriosa formosura que se encontra nos altos do fertilíssimo vale será como o figo prematuro que amadurece antes do verão. Quando alguém põe os olhos nele, mal o apanha, já o devora. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será a coroa de glória e o formoso diadema para o restante de seu povo. Ele será o espírito de justiça para aqueles que se assentam para julgar e a força para os que rechaçam o ataque inimigo junto ao portão da cidade. Mas há outros que cambaleiam por causa do vinho e não podem ficar em pé por causa da bebida forte. Os sacerdotes e os profetas cambaleiam por causa da bebida forte, são vencidos pelo vinho, não podem ficar em pé por causa da bebida forte, estão confusos quando recebem uma visão, tropeçam quando proferem sentenças. Porque todas as mesas estão cheias de vômito e não há lugar sem sujeira. Eles dizem: a quem ele quer ensinar o conhecimento? A quem ele quer explicar a mensagem? Às crianças desmamadas e aos que acabaram de ser afastados do seio materno? Porque nos fala como crianças, repetindo palavras e frases. Uma palavra depois mais outra, um pouco aqui e um pouco ali. Pois bem, por meio de lábios zombeteiros e de uma língua estranha, o Senhor falará a este povo, ao qual ele disse: este é o descanso. Deem descanso ao cansado. Este é o refrigério. Mas eles não quiseram ouvir. Assim a palavra do Senhor lhes será como a fala de crianças. Palavras e frases repetidas, uma palavra depois da outra, um pouco aqui e um pouco ali. Isso para que andem, caiam para trás, sejam despedaçados, enlaçados e presos. Portanto, escutem a palavra do Senhor, homens zombadores, vocês que governam este povo que está em Jerusalém. Porque vocês dizem: fizemos aliança com a morte e acordo com a sepultura. Quando passar a catástrofe arrasadora, não nos atingirá, porque o nosso refúgio é a mentira e o nosso esconderijo é a falsidade. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que ponho em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Farei do juízo a régua e da justiça o prumo. O granizo varrerá o refúgio da mentira e as águas arrastarão o esconderijo. A aliança que vocês fizeram com a morte será anulada e o acordo com a sepultura não será mantido. E quando o flagelo arrasador passar, vocês serão esmagados por ele. Todas as vezes que passar, ele os arrastará, porque passará manhã após manhã, e todos os dias e todas as noites. E será simplesmente um horror o entender a mensagem. Porque a cama será tão curta que ninguém poderá se estender nela, e o cobertor será tão estreito que ninguém poderá se cobrir com ele. Porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, e ficará irado como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra alheia, e para executar a sua tarefa estranha. E agora parem de zombar, para que as correntes que os prendem não se tornem mais fortes.
porque já ouvi o Senhor dos exércitos, falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre a terra. Prestem atenção e ouçam a minha voz. Estejam atentos e ouçam o meu discurso. Será que o agricultor está sempre lavrando a fim de semear? Será que ele está sempre abrindo sulcos na terra e desfazendo os torrões? Não, pelo contrário. Depois de ter nivelado a superfície, ele espalha o endro, semeia o cominho, planta o trigo nos sulcos, a cevada no devido lugar e o centeio nas bordas. Pois o seu Deus o instrui devidamente e o ensina. Porque não se debulha o endro com o instrumento de trilhar, nem se passa a roda de carro sobre o cominho, mas o endro é debulhado com uma vara e o cominho com um pedaço de pau. O cereal é debulhado, mas o lavrador não o trilha sem parar. As rodas do carro passam por cima dele, mas os seus cavalos não esmagam os grãos. Também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. E que Deus abençoe a porção da sua palavra.